E o Vasco, podemos falar do segundo tempo, né? O primeiro tempo realmente ruim, segundo tempo fez a pressão que tinha que fazer, poderia até ter conseguido um resultado melhor, mas passa nos pênaltis, a torcida não está feliz e satisfeita ainda e segue com a pressão. Teve xingamentos ao Fernando Diniz no fim da partida, como a gente acabou de ver. Já tem chamado lá de São Januário. Vamos com a Camila Barbieri e o Spinelli. Estava brincando com ele aqui, porque eu sei que no Independente o pessoal te chamava de Canidia. Agora a Canidia da Colina aqui no Vasco, também He-Man, enfim. Quero que você fale do teu gol, né, no tempo normal, que levou o Vasco a essa disputa de pênaltis. Um jogo difícil, né, com vaias da torcida, enfim, claro, tem ali o protesto. Mas esse momento importante para você, importante para o Vasco também, né? Sí, sí. Para mí es una presentación con la torcida. El otro día en el Brasileirado fue muy difícil jugar, entrar, pero hoy la gente, la torcida, yo quería hacer un gol para la gente, para mi familia, para San Valentín, para mi mulher, así que estoy muy feliz. Bom que você já começa a experimentar como é que é o futebol brasileiro também, né? Mas um momento bom, um momento que se encerra uma noite feliz para você. Sí, sí, cierto. Tengo que aprender también y adaptarme a este fútbol, entender la idea del profesor, que también me conozcan mejor mis compañeros, así que estoy trabajando para eso. Hace 5 días que estoy acá, tudo muito rápido. Tudo muito corrido. Obrigada, viu, Spinelli? Parabéns aí pela classificação para a semifinal, Barreto. Não, eu só estava dizendo que o torcedor, obviamente, comemora, mas ele terminou o jogo ali ainda protestando, xingando o Fernando Diniz, porque ele não esquece. Ele viu um primeiro tempo horroroso, péssimo do Vasco. E se você tem que tirar alguma lição de todos os jogos, mesmo quando você ganhou nos pênaltis, o Vasco tem que tirar a lição, que não pode repetir um primeiro tempo como fez hoje. Tem muita coisa a ser corrigida, óbvio que melhorou no segundo tempo, mereceu o gol feito pelo Spinelli, bom para ele, a gente viu ali ele dedicando para todo mundo, mas tem que abrir o olho o Vasco. Sofreu demais contra o Volta Redonda. O Volta Redonda sai de campo com a sensação de que era possível, palavras do Bruno Barra, né? E o Vasco sai de campo com o técnico xingado pela torcida, mas classificado. Né? Então vamos lá para São Januário, onde Antero Neto, Lédio Carmona e Rafael Sobis passaram o dia de São Valentim, né? Como mencionado ali pelo Spinelli, e viram essa classificação nos pênaltis. Foi um horrível o primeiro tempo do Vasco, foi pavoroso. Foi a pior parte do Vasco nesse início de ano, que o Vasco já fez alguns jogos bem ruins no ano, outros bons que não venceu, como contra a Chapecoense, outros bem ruins como contra o Flamengo, mas hoje o Vasco jogou pior do que contra o Flamengo, mas jogou muito mal o primeiro tempo. No primeiro tempo, muito ruim. E o Bruno Barra, que deu entrevista para a Ana Flávia no final, ele tem razão. O Volta Redonda podia ter saído com um placar melhor do que 1-0. Jogou para pelo menos 2-0 no primeiro tempo. Dominou o Vasco não viu a bola. Time completamente dispersivo, desconectado. E a gente vai ver os melhores momentos do Volta Redonda sempre com contra-ataque. No segundo tempo, o Vasco de fato melhorou, finalizou 28 vezes contra 4 do primeiro tempo, empatou, mais uma vez foi ineficiente nas conclusões, nas finalizações, apesar de ter tido muito mais volume, de fato melhorou bem, foi para os pênaltis e mais uma vez conseguiu passar nos pênaltis aqui em São Januário, tem sido assim repetidamente, o Vasco chega nos pênaltis e tem levado vantagem, inclusive na semifinal contra o Fluminense da Copa do Brasil ano passado, mas não sei se vocês têm essa sensação, o torcedor comemorou muito mais como alívio, não foi uma comemoração efusiva, mesmo nos pênaltis. A própria comissão técnica não comemorou muito no final. A comemoração dos jogadores foi uma comemoração bem tímida, contida, porque né? eu acho que todo mundo entendeu o que aconteceu no primeiro tempo, foi constrangedor e sem exagero, vergonhoso. E para eu passar aqui para o Sobis. Sobis, boa noite, amigo, bem-vindo aqui ao Troca de Passes. Por que o Vasco teve tanta dificuldade no primeiro tempo e qual foi a grande diferença do Vasco para o segundo tempo? Bom, boa noite, amigos, boa noite, Barreto, Abel, Alex, meu irmão gêmeo. Beijo, tanto tempo junto, né? Saudades. Foi a vitória do alívio, na verdade, né? O fato de não comemorar no fim é até um pouquinho de vergonha, porque não precisava ter passado por isso. No segundo tempo o Vasco se impôs, mas o primeiro tempo foi
foi algo assim que não parecia o Vasco. Tanto que as substituições mostraram, né? Você tirar o Coutinho no intervalo, depois do que o próprio Diniz falou a semana passada, isso mostra assim, o quão o time estava perdido, sem pegada, errando toques. Tanto que, né, o Volta Redonda, se tivesse um pouquinho mais fino, poderia ter feito mais gols. No segundo tempo começou o Vasco se impondo, né, como tem que ser. Aí vem a qualidade, o time melhorou e o segundo tempo, o ideal, o correto, né, se fosse justo o jogo, era o Vasco ter feito mais 1 ou 2 gols. Pois é, mas ainda assim, pegando essa última frase aqui do Sobis, Lédio, aconteceu com o Vasco o que já havia acontecido em outros jogos. Criou, teve oportunidade, finalizou os montes, mas só fez um gol. Se você somar o jogo contra a Chapecoense, o Vasco finalizou 30 vezes. Contra o Bahia foram 26 e hoje foram 32. 30, 26, 56, hoje 32, 88 finalizações em 3 jogos, fez 2 gols. É pouco. O Andrés Gomes, mais uma vez, foi o grande destaque, jogou muita bola, principalmente no segundo tempo, mas o time não consegue fazer gol, não consegue acertar a finalização. O Spinelli acertou a cabeçada, empatou o jogo e ficou nisso. O Vasco tem muita dificuldade de completar as jogadas, de ser assertivo na hora das finalizações, né? O colombiano faz tudo, serve e os atacantes não estão conseguindo aproveitar. Aí é uma questão de treinamento, treinar a finalização, enfim, ter um pouco mais de calma, de refino, de sintonia. Porque criar, o Vasco tem criado. Não criou no primeiro tempo. No primeiro tempo não fez nada. E no segundo tempo voltou a criar muito. Às vezes até de forma atabalhoada, mas a bola só entrou uma vez. E eu acho que o que serve também de alento para o torcedor do Vasco, viu, Barreto, amigos aí, Alex, Abel e também o Sobis e a galera que está acompanhando com a gente, dessas opções que começam a aparecer para o time do Vasco da Gama, entre elas o Spinelli, né? Que sai do banco de reservas, o primeiro toque na bola ele faz o gol, depois ele vai para a cobrança de pênalti, converte o pênalti dele também. O Vasco que não tem para esta temporada seus 2 principais artilheiros da temporada anterior, o Verratti e o Ryan, e quem sabe novos protagonistas possam continuar aparecendo, novos protagonistas apareçam, juntando com essa questão do Andrés Gomes, que vocês já pontuaram que foi o melhor em campo. O Spinelli daqui a pouco é a solução para essa ideia toda aí que o Lédio acabou de falar, né? Se o Vasco encontrar alguém que goste de fazer gol com esse volume, tem tudo para fazer gols, para ser o centroavante, para ser o cara do ano, porque o time está produzindo, que não está botando na rede. E mais uma vez em disputa de pênaltis, o Vasco vai bem. E hoje o Léo não pegou, né? Não, o Marquinhos mandou fora. O Marquinhos mandou fora. Quem acabou sendo decisivo mais uma vez foi o Puma Rodrigues, que nessas decisões por pênaltis em sequência que o Vasco tem tido, ele bate sempre e cravou em todos. Ele nunca perdeu um pênalti. Ele perdeu um pênalti num tempo normal esse ano contra o Madureira. Pelo estadual foi 0-0, tempo normal de jogo. E em cobrança de pênalti ele decidiu a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. A última cobrança foi dele, ele fez o gol e hoje novamente o uruguaio cravou e salvou o Vasco. Hoje quem salvou foi o Puma, não foi o Léo Jardim. O Vasco que teve 100% de aproveitamento nas cobranças, boas cobranças, com exceção ali do Tietê, foi quem deu um susto ali, o Avelino quase fez a defesa, mas em todos os outros, para essa vitória por 5-3, nessa decisão por pênaltis, o Vasco com 100% de aproveitamento nos pênaltis e cobrando muito bem. Assim o Vasco vai à semifinal do Campeonato Carioca, o Volta Redonda a partir de agora, como acontece com as equipes eliminadas nas quartas, disputa a Copa Rio, né? Ainda tem alguns jogos aí pela frente e o Vasco espera o vencedor de Fluminense e Bangu, que se enfrentam na segunda-feira no Maracanã. A última cobrança aí do Puma e assim o Vasco conseguiu a sua classificação à semifinal do Campeonato Carioca, viu, Barreto? E o Avelino ficou com... Deve ter ficado... Né? Deve estar sentindo aquela bola do Tietê ainda nos dedos. E se teve disputa de pênalti foi por causa dele, né? O goleiro do Volta Redonda fez um excelente segundo tempo. O lance do Tietê chutando para fora, teve o domínio errado do Puma, isso aí é responsabilidade praticamente do Vasco, mas às vezes você finaliza muito, mas são finalizações mais sujas, né? Mas é melhor você ter um jogo... Suja? No sentido de não... Não é muito clara. Ou vem uma bola bem disputada. Uma bola limpa. Isso, claro, nesse sentido. E ao mesmo tempo é melhor, eu acho, que você ter um jogo dessa maneira, porque ainda pega um jogo desse que o goleiro Avelino ele fez um grande jogo, do que você fazer um jogo como no primeiro tempo, que é onde você erra. A exposição do time do Vasco e do Diniz, penso eu, amigos, é que é o seguinte, ele vai ter que se posicionar, ele quer jogar com a bola. Então ele ocupa o campo, né, o seu campo de ataque.
esses passes no primeiro tempo estavam muito errados, né? E nisso gerava contra-ataque. Não pode tomar o primeiro gol como tomou, porque daí já não é do sistema, não é do treinador. Eu acho que é muito mais do setor. Porque uma bola longa, o corpo adversário, né, Rafa? Ele sabe, você tem que fazer a leitura, o defensor tem que fazer a leitura. Então eu tô atacando hoje, eu posso atacar de mano. Porque os zagueiros do Vasco, eles são rápidos, só que ele pensou depois. Né? O time do Volta Redonda, ele pensou antes. Então, nesse sentido, o Vasco precisa melhorar. E principalmente na questão, o Volta Redonda teve muita oportunidade no primeiro tempo e eles falharam no último passe. Até o gol não foi da jogada principal que eles estavam tentando. Eu achei até curioso aqui uma fala do Sobis na nossa transmissão, diz assim, parece que o Volta Redonda não está sabendo o que fazer com tantos passos. Eu até comentei com o Led, eu falei que o melhor jogador do Volta Redonda era o Vasco, porque como eles entregavam boas bolas assim... Foi uma bela definição. E o Volta Redonda, não sei, parece que ele não acreditou que o jogo se desenhasse tão legal, tanto que eles falaram, né? Eles saíram tristes por não ter feito mais gols. E aí o segundo tempo foi outra coisa. O Vasco teve muito problema, principalmente quando ataca. Um time fica muito exposto, fica fácil de jogar contra. Pantero, Sobis, Lédio. O Lédio quer acrescentar mais? Lógico que quer, o Lédio quer ficar mais uns 10 minutos, certeza. O Vasco precisa voltar a ter força em São Januário. Esse foi o 7º jogo do Vasco no ano em São Januário. O Vasco venceu 2, empatou 4 e perdeu para o Bahia 1. Hoje... É forte em casa? É forte em casa, mas não tem sido. Mas aí que está o detalhe. A questão do time do Vasco e seja feita também justiça à equipe bem treinada pelo Rodrigo do Volta Redonda. O problema é que o segundo tempo Volta Redonda realmente ele foi jogar com o resultado debaixo do braço. Só que você faz esse movimento e você imagina que você vai conseguir jogar. E aí o Vasco pressionou muito e eles não conseguiram sair. E olha que o Vasco deu a possibilidade de algumas saídas desse Volta Redonda para fazer uma transição. E eles não souberam aproveitar, né? O Vasco deu uma ajustada melhor porque o Vasco realmente sufocou. E quando você está atacando dessa maneira, às vezes não dá certo e você fica exposto atrás, porque o pós-perda você não consegue pressionar bem a bola e você não desarma, e isso estoura lá na zaga que tem que estar super atenta. E a zaga dá uma falhadinha, acontece o que aconteceu nesses contra-ataques. Jogar com o resultado embaixo do braço, como você disse, no segundo tempo, mas cedo demais, na minha visão. Porque tinha 10 minutos do segundo tempo e o Volta Redonda parecia que já estava pensando em o jogo tem que acabar. Ele não conseguia sair, né? Ele se defendia bem, mas ele saía no contra-ataque, tanto que ele fez o gol assim, no contra-ataque. E no segundo tempo, aí tem o mérito do Vasco também, com as mudanças e tal, mas ficou um ataque contra a defesa. Um ataque contra a defesa com um gol de centroavante. Vocês acham que isso dá uma esperança para o torcedor do Vasco? Eu estou com um número aqui que o Roberto Veloso, nosso apresentador aqui, me passou. Obrigado, Roberto. Desde a saída do Ryan e do Verratti, foi um jogo depois do outro, não foi? Acho que o Verratti nem entrou mais depois que o Ryan saiu. Eu acho que foi um jogo, né? Por aí. Os dois saíram juntos. Esse é o 9º jogo do Vasco. 2 vitórias só, contra o Boa Vista e o Botafogo, que escalou reservas. 8 gols marcados, 3 de atacantes. Um do Brenner, um do Andrés, que sempre produz muito pelos lados, né? Esse é o jogador principal hoje do Vasco. Mas tem problema na finalização, né? Então. Não é o forte dele. E agora apareceu o Spinelli. Será que assim dá uma esperança, Abel? O torcedor... Chegou um fazedor de gol? O torcedor já teve essa visão, talvez, antes de muita gente, porque já estava pedindo Spinelli desde o jogo anterior, e hoje o torcedor do Vasco estava pedindo Spinelli. O Fernando Diniz colocou, e ele foi lá e fez o gol e acabou resolvendo. Então o torcedor ele tem essa visão de que está faltando alguma coisa, porque a gente está vendo o segundo tempo. O Vasco começou a martelar, começou a atacar, começou a criar chance de gol, como não estava criando no segundo tempo, só que a bola não entrava. O Andrés Gomes criando chance, como aconteceu outro dia, como aconteceu contra a Chapecoense, como aconteceu parte do jogo contra o Bahia. O torcedor começou a pedir o centroavante. O que aconteceu? O centroavante entrou e resolveu logo depois. Então, ninguém pode dizer centroavante que o torcedor mal tinha visto com a camisa do Vasco ainda. Então, né? Exatamente. Ele não tinha feito nenhum gol. Essa bola jogada só espetacular do Andrés, ó. Né? E a defesa. Exatamente. Só que essas jogadas todas de pressão do Vasco no segundo tempo, ou quase todas, passaram pelos pés do Andrés Gomes. Pelo menos, né? E ele consegue levar vantagem, né, Abel? Nesse 1 contra 1, ele é muito rápido, habilidoso. Mas essa foi a semelhança
dos outros jogos em que o Vasco jogou bem e não conseguiu o resultado, e hoje, Essa bola principalmente foi um no primeiro pecado. tempo, jogou mal, qual é a semelhança? É que quase todas as boas jogadas saem dos pés do Andrés Gomes. E não tem problema. De Não. um lado é bom pro Vasco. Claro. Ele vai chegar num ponto que ele vai melhorar essa finalização. Olha o lance perigoso que ele faz. Eu acho que assim, as mudanças também ajudaram o Vasco. Paulo Henrique entra na direita, Puma vai pela esquerda. O Rojas entrou e parece um nome que tem algo para acrescentar para um time. E eu acho que é cedo para poder, de repente, condenar a questão do Brenner, para tentar, de repente, arrumar alguma outra solução. Então, acho que o torcedor do Vasco ele está insatisfeito, mas ele está querendo realmente alguém que ele vai falar o nome, e daqui a pouco o Spinelli não vai fazer um gol. Se seguir nessa linha, eles vão querer realmente isso. Agora precisa do... Não vai ser Canija todo dia. Nem o Canija era Canija todo dia. Não, vai. porque o Brenner, quando estreou, ele perdeu 2 gols, só que no jogo seguinte ele fez o gol e sofreu o pênalti que o Coutinho bateu. É um jogador que pode ser e deve ser importante para o Vasco. Só que essa carga que está sendo colocada de pressão, de repente eu acho que está um pouco demais, porque condena-se muito esses jogadores. Então eu falo de novo, a mudança com esses atletas que entraram, pode ser que siga o Puma lateral esquerdo agora, né? Pelo menos, né? Mas a questão do Rojas me chamou a atenção junto com o Spinelli daquilo que eles podem acrescentar para o time do Vasco. Tietê também. Viu como Tietê também entrou super bem. As mudanças fizeram efeito, né? Mudou a atitude, mas mudou a qualidade do jogo, a maneira de pressionar, a maneira de atacar, as jogadas individuais, e por isso criou mais. Fala, vascaíno. Seja bem-vindo ao canal. Já se inscreve, deixa o like e ativa o sino, porque hoje a gente fala sobre um ex-Vasco que acertou com o clube de Libertadores. O lateral esquerdo, Victor Luiz, foi anunciado pelo Mirassol para a sequência da temporada. Ele, que é cria do Palmeiras e passou pelo Vasco na última temporada, agora vai disputar a Libertadores pelo Clube Paulista. No Vasco, fez parte do elenco que chegou à final da Copa do Brasil, mas nunca conseguiu se firmar como unanimidade entre os titulares. Como analista, eu vejo essa saída com naturalidade. Victor Luiz é um jogador experiente, multicampeão pelo Palmeiras, com passagem por Botafogo e Vasco, mas no Cruz Maltino ele teve momentos de oscilação. Entregou profissionalismo, cumpriu função tática, mas não foi aquele lateral decisivo ofensivamente nem completamente seguro defensivamente. Era um atleta útil, mas não indispensável. Do ponto de vista do Vasco, a posição acabou sendo reformulada. O clube optou por buscar outras alternativas e dar nova dinâmica ao setor. O futebol é ciclo. Às vezes o jogador rende melhor em outro ambiente com outra proposta de jogo. No Mirassol, que vive momento histórico disputando sua primeira Libertadores, ele pode assumir papel de liderança e referência. Como torcedor, eu sempre valorizo quem veste a camisa do Vasco com comprometimento. Victor Luiz nunca faltou com entrega. Porém, também é verdade que o elenco precisava evoluir em intensidade e competitividade. O Vasco vive fase de reconstrução, buscando equilíbrio financeiro e técnico, e decisões como essa fazem parte do processo. Para o jogador, é uma oportunidade importante. Libertadores dá visibilidade, aumenta a responsabilidade e pode até revalorizar a carreira. Aos 32 anos, é uma fase decisiva. Se performar bem, pode prolongar trajetória em alto nível. Para o Vasco, fica a lembrança de um atleta que ajudou num momento específico, mas que não fazia mais parte do planejamento atual. Agora eu quero saber sua opinião. Victor Luiz fez falta ou era hora mesmo de seguir caminhos diferentes? Você acha que ele poderia ter sido mais aproveitado no Vasco? Deixa seu comentário aqui embaixo e vamos debater.